Salve, salve, bom dia, começando mais um episódio Calvinamente. Hoje é diferenciado, hoje tá aqui um dos presbíteros, pelo que vocês perceberam, já passaram vários aqui e tá muito legal, muito edificante. Hoje a gente vai falar de um assunto muito pertinente, que eu não sei qual é por enquanto. Mas hoje tá com a gente aqui Rogério, sócio aqui na ponta da nossa mesa. Seja muito bem-vindo, meu irmão. E aí, tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Muito gostoso. Espero que seja um momento assim agradável e de edificação. Vai sim, com certeza. Tenho certeza disso. Vai ser muito bom. Do meu lado aqui, Thor, meu parceiro, sempre comigo aqui na mesa. Participando aqui do Calvinamente, também do Cê é Louco Podcast. Gente, não se esqueça de se inscrever no canal. Ative as notificações. Deixe seu like. É muito importante pra gente chegar a mais almas, né? Pra gente fazer o nosso papel aqui. E é muito legal isso. Tamo junto aqui. Thor, e aí, meu amigo? Como é que você tá? Um pouquinho rouco hoje, mas grato pela oportunidade de estar aqui com o nosso irmão Rogério e juntamente com os nossos outros irmãos aqui, que possam ser, mais uma vez, possa ser enriquecedor tanto na nossa vida como nas vidas das pessoas que chegarem até esse podcast. Glória a Deus. O que a gente já conversou várias vezes aqui, que a gente não busca números, a gente não busca likes, a gente não busca visualizações, né? Isso é consequência de um trabalho bem feito, né? E fazendo isso, esse podcast excepcionalmente, levando para Deus sempre, né? Para honra e glória de Deus. E Amém. a gente está conseguindo. Eu tô muito feliz que a gente está conseguindo, chegando a muitas pessoas, né? Atendendo uma alma, atendendo uma pessoa, já valeu o que a gente está fazendo aqui. E na minha frente, olha, eu já ia falar o primeiro nome primeiro. Eduardo Roberto Conceição, esse é o cara aí, ele já rodou o Rio de Janeiro, já rodou o Recife não, né? De moto. Ainda não. E ele veio de moto de novo, só pra eu ficar com mais vontade de ter outra moto desse tipo aí. Bom dia. Aquela é dele. Bom dia, Felipe. Bom dia, Thor. Bom dia, Robson. Bom dia, Rô. Bom dia. E você falou de moto, Felipe. O Rô também gosta de moto. Ai, mentira. O Vixe, Rô. eu gosto muito. Nós já É andamos, mesmo? né, Rô? Já andamos juntos. Você tá com moto ainda? Não tô mais. O que você tinha antes? Eu tinha uma... Z3, não era, Rô? Não, era uma... Poxa, eu tive uma Honda 600 F e depois eu vendi e comprei uma da... Kawasaki. Nossa, por que eu não penso Não é Kawasaki. Como que é? É Suzuki. Suzuki. É, uma 750 da Ah, Suzuki. Red. Era carenada ou não? Não, era Naked. naked. Aí, ó, manja demais. O bicho é diferenciado mesmo. A gente vai perguntar por que sócio, se é sobrenome ou não, porque a gente já quer ser teu sócio. Mas daqui a pouquinho. Beleza. Aqui na nossa outra ponta da mesa, o bicho é fera mesmo, glorioso, o nosso querido amigo Robinho. E aí, Robson, seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia e uma satisfação mais uma vez estar participando desse episódio 5º, né? A gente está conseguindo manter e, como o Felipe disse, alcançando o objetivo, né? Que é trazer a palavra, conversas edificantes e com certeza hoje a gente mais uma vez vai ter assunto aqui que vai trazer edificação, que vai contemplar a palavra de Deus. E então você que está acompanhando é convidado a ficar até o final. Cada momento vai ser algo muito importante para a sua vida e também para você compartilhar com outras pessoas. Tudo isso é algo que é da nossa intenção com esse projeto aqui. É isso. E também na nossa produção a gente tem aqui o pessoal da Chiquese Produções e Promoções e Eventos. Não inventei isso agora. É só produções cinematográficas. É isso aí. Juninho, Larissa, tamo junto. E o Fábio também incorporando esse corpo de produção, fazendo a sua parte, aprendendo ali né? Mas trazendo também toda a sua bagagem e a sua experiência para o nosso podcast, para a nossa produção. Quero agradecer o Fábio também estar aqui presente. Fábio Vizentim, é nosso Vizentim. E tamo junto, meu irmão. Brincadeira, Fábio. Tamo junto. Cara, da primeira vez que eu vi o Fábio, eu falei, cara, bateu, esse cara é gente boa. Aí tal, ele saindo da reunião que a gente tava, ele falou, não, tô indo. Eu insisti, eu falei, não, entra aqui, pô, te levo à tua casa, vamos conversando. Nós fomos trocando uma ideia, falando de polícia, falando um monte de coisa. É um cara que a gente tem que trazer também, hein, Eduardo? Sim. No Cê é Louco Podcast, falar de assunto policial, que a gente fala bem, né não? Mas a gente já vai começar o nosso papo agora. Agradecer todo mundo, os presbíteros da igreja que tá entendendo esse projeto e tá aceitando participar, né? E mais um aqui do nosso lado, meu parceiro Rogério Sócio. Conheci pessoalmente na casa dele, num giz que eu fui, primeiro giz. Já me chocou o café lá e, rapaz, eu falei, o cara é bom, hein? De noite tomei café, fiquei até 3 horas da manhã, o café é bom.
Tomei 2 xícaras lá. E já Mas- puxa o gancho daí, porque ele é da terra do café. Então, eu queria puxar esse é da terra do café? Ah, tem café na minha terra. Ah lá, tá vendo? A terra boa tem café, né? Da onde você é? Jesuítas no Paraná. Paraná. É. Nossa, eu nunca ouvi falar dessa cidade. Jesuítas ainda, olha que bom. É, eu nasci em Maringá, né? Meus pais se mudaram daí, eu bem criancinha, nenê, para Jesuítas e fui criado lá até os 16 anos. É uma cidadezinha perto de Cascavel, tem em torno de 10 mil habitantes. Entendi. Sempre foi da presbiteriana lá também, não? Sempre fui da presbiteriana lá. No começo, a nossa igreja lá era uma igreja muito pequenininha, daí congregação. E aí não tinha quase membro suficiente, fechou, ficou um período de uns 5 anos fechada. Aí nós congregamos na Igreja Batista. E depois meu pai foi à frente do trabalho novamente e conseguimos reabrir a igreja, daí organizou em igreja, hoje é uma igreja organizada lá, graças a Deus. Seus pais Quantos ainda anos, são de ô? lá? Oi? Seus pais ainda são de lá? Meus pais são de lá, Moram lá ainda? sempre moraram lá. Né? Minha mãe, que hoje está lá com a minha irmã, meu pai já faleceu ano passado, mas tá, graças a Deus. tá indo. Esse processo aí aconteceu, você tinha quantos anos? Esse período que a igreja ficou fechada? Eu tinha em torno aí de uns 6, 7 anos por aí, até aí? aos 10 anos mais ou menos, a gente 10 congregou anos, na aí? Batista, Quando você tinha 10 anos, então, aí a igreja reabriu ali. reabriu. Sabe uma pergunta que eu tenho? Porque acho que a maioria do pessoal assim, cristão, né, que nasce na igreja, nasce em alguma igreja cristã, tem isso, e eu percebi que na presbiteriana não tem. É engraçado, né, Thor? Thor vai concordar comigo, que é assim, você nasce na igreja cristã, chega na época da sua adolescência ali, você se torna um rebelde, acaba saindo da igreja, depois voltando e tal, e segue a vida, né? Mas a gente conversou com conversamos com 2, né? Agora vamos ver o Rogério. Rogério, você chegou a fazer esse traslado aí pra Não. Essa rebeldia. Não. rebeldia? Não, eu nasci na igreja, fui criado na igreja, numa disciplina bem rígida do meu pai, e eu nunca saí da igreja, nunca saí. Mas eu falo para vocês o seguinte, eu não nasci crente, eu nasci dentro de uma igreja, né? Meus pais crentes, eu não. Eu fui me converter com 22 anos de idade. Então eu tive uma vida dentro da igreja até os 22 anos. Eu tinha noção do que era certo e errado, do que agradava a Deus, do que desagradava a Deus. Então eu procurava sempre viver uma vida que agradasse a Deus, mas eu não era convertido. Eu tive um encontro com Cristo com 22 anos de idade mesmo. E isso é maravilhoso. Então, assim, não é porque você nasce dentro de uma igreja que você já é um cristão, você já é uma pessoa convertida. É interessante isso, porque as pessoas acham que por você nascer num lar cristão, que é possível se você fazer uma transferência de fé, né? Para os filhos, ou para os irmãos, ou para os parentes mais próximos, né? Esquecendo que a experiência com Deus ela é individual. Ela é individual. Então, e é interessante que conforme eu fui crescendo e amadurecendo, eu ia na igreja e às vezes, naquela época, era muito comum ter apelos após a pregação. E tinha também aquelas cruzadas evangelísticas e eu participava com minha família e eu sempre, na hora do apelo, eu tinha vontade de ir lá na frente. E eu não ia porque eu tinha vergonha. Vergonha porque, não de eu ir na frente, mas vergonha do meu pai e da minha mãe. Falar, nossa, esse menino não é crente até agora, não sei o que e tal. Ficava aquele... Uma dúvida, o que é esse apelo? Apelo é quando o pastor faz uma mensagem apresentando Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E aí ele fala, quem gostaria de aceitar Cristo? Quem gostaria de vir à frente aqui, assumir um compromisso com Cristo? E aí ora e daí caminha junto depois, né? Então esse é um... Você falou da conversão aos 22 anos. Você poderia contar para nós como foi? Para você teve o momento? Teve um momento. Foi assim. Eu estava num culto na igreja lá em Jesuítas. Era um pastor de São Paulo, pastor Moisés. E ele pregou. Ele pregou no texto da Arca de Noé. E aí, no final, depois que ele fez toda a exposição do texto, ele falou assim, porque quem fechou a porta da arca foi Deus, não foi Noé. E aí ninguém mais podia entrar.
né? Ninguém podia entrar mais. Então as pessoas chegavam, a hora que começou o dilúvio, a chuva, batiam na porta e queriam entrar. Não podia abrir a porta, porque Deus tinha fechado. E daí ele falou assim, hoje é a oportunidade que Deus está te dando. A porta está aberta, né? Então eu queria que você entrasse por essa porta. E não teve quem me segurou naquele dia. Eu fui à frente chorando e foi uma bênção assim na minha vida, maravilhosa. Não assim, teve sabe? mais a vergonha. Não teve o medo, não teve a vergonha, não teve nada que me segurou. Então, o chamado de Cristo, ele é gostoso. Você vai gostosamente, você vai de livre e espontânea vontade, não é por pressão. Né? E daquele dia para cá, daí a minha vida começou a tomar novos rumos. Comecei a ter mais prazer nas coisas de Deus e nesse sentido, assim. Você tinha 22 anos. 22 anos. Já, assim, uma caminhada na igreja, fazendo parte Sim. da igreja. Com 22 anos você morava em Jesuítas Não. com os pais? Não. 22 anos eu já estava na faculdade em Londrina. Eu já namorava a Rê. E eu estava passeando lá em Jesuítas. Eu fui passear lá nas casas dos meus pais, visitá-los. Uhum. E aconteceu tudo isso. Você está fazendo faculdade em Londrina? Você é formado em quê, Rogério? Rapaz, eu sou formado em Educação Física. Por isso que você é o cara, meu. Por isso que, então você tem... Isso explica muita coisa, né? Você tem lugar de fala para falar sobre os problemas. Rapaz, eu fiz Educação Quero Física. dar um testemunho aqui, igreja, que o Rogério foi um irmão assim de inspiração para que eu cuidasse da minha saúde. Porque eu me aceitei um convite dos irmãos para ir jogar futebol lá. Comprei uma chuteira que minha esposa fala dela até hoje, que eu joguei 2 partidas e tá lá em cima. Troféu. E aí acho que no segundo jogo eu travei de não aguentar andar. E Coluna? E aí o Rogério foi me instruindo aí o que eu deveria fazer. Aí de lá pra cá perdi 18 quilos, fui fazer pilates e aí as coisas nunca mais. Que bênção. Aí, tá vendo? Eu preciso andar mais com o Rogério. Não, mas eu tô no caminho, vai dar certo. Quando eu perguntei sobre isso, a família, né? Foi mais não pensando nessa sua salvação, a individual, né? Do seu encontro com Jesus, sua conversão. Não foi esse o que eu quis dizer. Mas é muito mais importante do que eu quis dizer. Essa parte é muito mais importante, ela é primordial para o cristão você se encontrar. E hoje eu sinto uma felicidade de ir para a igreja. Para vocês terem noção aqui, ó, eu não sou nem o convidado, né? Eu tô até tomando o teu lugar de fala aqui hoje, mas Imagina. dando um testemunho só para as pessoas entenderem, 12 anos na congregação, né? E eu sentia que era um fardo eu ir para a igreja, sabe? Todo domingo à noite, só ia domingo à noite, forçado. E quando ia uma visita, alguém que eu gostaria, ou ia atender uma pessoa diferente o culto, né? Que é assim que funciona, eles trocam lá às vezes, em pessoal de fora, aí eu já, esse cara é bom. Então você vai pela pessoa, não é nem, sabe, pela palavra e tal. E aí, agora hoje eu tenho vontade de ir de manhã, tenho vontade de ir à noite, se tem alguma coisa depois, eu vou na chácara, eu tô entrando em projetos, eu tô no coral, e sabe, tá acontecendo tão rápido na minha vida, e eu tô tão, assim, sabe, eufórico, que eu quero até passar para outras pessoas, então, né? Dá trabalho pra junta diaconal, porque o pessoal quer fechar a igreja, o Felipe tá lá ainda. Já reclamaram disso? Sou sempre o último a ir embora. E me chamaram pro GIS, eu já fui no GIS, e fui, sabe, eu tô desse jeito, eu tô eufórico, tô de uma forma que, sabe, tá saindo por tudo quanto é lado essa Glória felicidade. a Deus por isso. Mas é isso, peço até perdão aí pra alguém se eu já, né, me extrapolei perguntando alguma coisa, minhas dúvidas e vai, né, mas é isso, eu acho que tem que ter paciência comigo, viu, gente? Mas sabe o que me chamou a atenção, Rô? É esse aspecto de você falar que teve todo um tempo na igreja, né, com os pais, acompanhando os pais. Isso é um aspecto interessante da nossa igreja, porque quando a gente batiza as crianças, essas crianças que são batizadas, elas acabam sendo ensinadas nos caminhos de Deus. E isso faz diferença, né? E muito embora, né, isso não seja a salvação, não seja a conversão, mas é a participação na aliança. E aí o Rogério estava falando que ele teve essa educação ali, aprendendo, sabendo daquilo que é certo, que é errado.
o que é a vontade de Deus, o que não é. E isso fez diferença também na sua história de vida, né? Fez, totalmente, né? Eu tinha o temor de Deus no meu coração, né? Mas eu não tinha essa alegria que o Felipe acabou de falar agora. Esse prazer de estar na presença de Deus, de ler a palavra de Deus, de orar, de estar com os irmãos. Eu não tinha essa vontade. Eu ia porque meu pai obrigava. Mas é interessante isso, sabe por quê? Primeiro eu saí de casa com 16 anos para estudar em Maringá. Eu morava com a minha avó. Minha avó morava sozinha e eu fui morar com ela. Mas eu nunca deixei de ir na igreja. Mesmo não tendo sido convertido ainda. Eu ia frequentemente aos cultos. E em Londrina, namorando a Rê, A esposa. que é minha esposa hoje, que é a Renata, minha esposa, eu ia na igreja também. E a Rê fazia uns convites pra mim assim, rapaz, que era difícil de recusar. Rô, fica comigo, porque a Rê não era crente. Entendeu? Fica comigo. Domingo, amanhã começa a aula de novo, a gente não pode nem ficar junto. Eu falo, não, vamos na igreja comigo. Ela não ia, mas eu ia. Então eu sempre fui firme. A Renata morava em Maringá. Londrina. Londrina. Foi na faculdade, daí em Londrina, né? Lá que vocês se conheceram. Maringá eu estudei, fiz o terceiro ano em Maringá e 6 meses de cursinho. Daí depois eu... Eu morei em Maringá também, Rô. Meu pai jogou lá na época do Grêmio. O Grêmio Maringá. Fui assistir jogo do Grêmio lá. Meu pai jogou vezes. lá, parou de jogar futebol lá. Ah, que legal. Muito bom. Que legal ele ter parado ou legal? Não. Legal ele ter jogado lá. Ufa. Não, em Maringá é uma cidade muito boa, muito gostosa. Boa. Bem arborizada, né? Uma cidade projetada. Projetada. Uma igreja batista lá muito bonita, né? Tem. E nós frequentávamos lá. Ô Rogério, Oi. Quando eu falei você nunca saiu da igreja e tal, a gente sente que aqui dentro da presbiteriana é tipo assim, não é uma coisa impossível de você servir a Deus. Não é? E é gostoso. Então, para as crianças, aí você já teve 2 experiências, a sua e dos seus filhos, né? Da sua filha. Tem só uma? Tem uma filha só. Ela participa do coral com a gente lá, né? Isso. Como é que ela chama? Tatiana. Tatiana, um abraço aí, se inscreva no canal. Aí, é a Tatiana. Então, a gente percebe que assim, ela também acredita que não saiu, Não. né? Você tá entendendo como é que é? E aí a gente já pensa, isso é importante pro ser humano, né? Chegar até Deus e ter um lugar aqui e tal. Mas pra criação de um filho, cara, isso é maravilhoso. Não tem noção como eu tô, sabe, assim, um pouco mais tranquilo, porque quando a gente coloca um filho no mundo, a gente já pensa, meu Deus, esse mundo tá perdido. E cada dia tá pior, né? Tem um episódio da Tati que é muito interessante. A Tati era adolescente e pai, sempre preocupado com os filhos, né? E ser preocupado, nossa, será que a Tati tá firme nos caminhos do Senhor? E aí tem as amizades fora da igreja, amizades até dentro da igreja, que às vezes é complicado, é mais complicado ainda do que amizade fora da igreja, quando a pessoa que está na igreja não é convertida, entendeu? E algumas amizades que eu não fazia muito gosto, assim, ficava preocupado. E aí eu conversava com a Rê, falei, Rê, e a Tati, como é que ela tá, hein? Vamos conversar com ela. E eu sempre discipulando a Tati. E um dia, assim, ela escreveu um texto, assim, num papel e ficou aberto, né? Não era nenhum segredo dela, não era um diário. Ela escreveu num papel lá no quarto dela e ficou em cima da mesa. E a gente leu. Eu fiquei tão feliz aquele dia que ela falou assim, uma coisa que eu mais gosto é de estar na minha igreja. Eu amo estar na minha igreja. Eu amo estar lá, junto com meus amigos, ouvindo a palavra de Deus. Então, aquilo me trouxe uma paz no coração, sabe? Que ela estava ouvindo a palavra de Deus. Isso está fazendo a diferença na vida dela. Isso é muito bom. Isso é um aspecto importante até da nossa doutrina aliancista, porque é justamente isso. Quando a gente leva os filhos para ser batizados ali na igreja, esse batizado inclui essa criança na aliança que os pais têm ali, que os pais participam. É a aliança que Deus faz com a sua igreja, né, por meio de Cristo, e os filhos são incluídos nessa aliança. É isso que a gente entende pelo batismo, até por isso a gente batiza as crianças. E essa criança, então, ela está ali inserida no corpo da igreja, participando da aliança, né? E isso não quer dizer que ela é uma convertida, mas ela participa.
E a igreja, ela tem um papel importante Sim. no cuidado dessa criança, porque a própria igreja assume o papel de também ajudar os pais na A orientação, a orientar. discipular. Então isso é algo muito importante, algo essa forma correta e bíblica da gente entender até o batismo, né? O que o Felipe está dizendo aqui, o podcast tem chegado às pessoas que não conhecem o que é a igreja presbiteriana ou as igrejas realmente bíblicas, né? O que aconteceu, o que acontece quando você sai desse meio. As famílias que criam as crianças, eles apresentam um outro Deus, e a gente não foi apresentado a um verdadeiro evangelho, entende? Uhum. Então, por isso que tem essa revolta, muitas das vezes, na adolescência. Aquele adolescente se torna revoltado, e eu ouso a falar que tem produzidos ateus, não ateus raiz, mas pessoas que já abandonam a fé, que não tem interesse mais nenhum por uma comunidade, por uma igreja. A igreja é isso? Uhum. Não, está por fora, isso... Sim. Entende? Então, nós louvamos a Deus hoje, ele que tem uma menina pequena hoje, dela poder hoje estar sendo apresentada a uma fé verdadeira, sólida, até certo ponto muito racional, né? Então, os adolescentes, as crianças só sai dali mesmo se a bicha for bem louca mesmo, porque hoje a gente tem um suporte teológico tanto de vocês do Ministério dos Jovens, né, das crianças, essas sociedades internas que tem, os cultos das crianças, enfim, é maravilhoso, como diz o Felipe, é maravilhoso. Eu tenho isso comigo que é maravilhoso essa igreja. É maravilhoso. E ontem, cara, no culto, a Clara veio assim, ontem foi aniversário da minha filha, né? Ela fez 10 anos. A gente Parabéns. fez obrigado, várias festas em vários lugares, porque tem que comemorar com todo mundo. E a gente fez na parte da manhã na igreja. Nossa, foi muito importante pra ela, muito especial. E aí à noite ela tava sentada atrás da gente, ela foi no último, se despedir última vez lá na frente, né? E aí, na hora da oração para as crianças, ela não foi mais para a sala e ficou lá, sentou atrás da gente e ficou lá desenhando tal, e prestando atenção. E aí, no final, assim, o pastor falou sobre os aniversariantes. Aí ela pegou e ficou esperando. Eu falei, vem cá. Aí ela deu a volta, veio até mim. Eu falei, Clara, a gente ainda não é membro da igreja, então por isso seu nome não tá no boletim, né? Mas depois eu vou falar com o pastor. Ele falou, pai, mas será que as pessoas vão lembrar? Eu falei, Clara, todo mundo viu você no aniversário hoje, mas ela já se sentindo parte, sabe? Não era o problema de falar ou não falar, mas ela já se sentindo parte daquele ambiente. Pra mim, nossa, sabe, assim, deu aquela pequena cortadinha de não falar o nome dela, mas eu, ao mesmo tempo, fiquei muito feliz porque ela já se sentiu parte daquele corpo, parte daquelas pessoas ali. E depois várias pessoas veio dar parabéns, Clara, parabéns, e que não sei o que, aquela coisa toda. Então, ela já até acabou esquecendo, mas você vê como que já tá no subconsciente dela ali, que ele vai falar, que, sabe, Sim. já fazendo parte. Ela faz parte, Exato. Não, pra nós é maravilhoso estar ali. E eu não vejo a hora de chegar domingo, talvez quarta agora, né? Então é isso. Quero fazer até um convite para você que é membro ou não, quer conhecer um pouco mais da nossa igreja, da Presbiteriana do Brasil aqui em Rio Preto. Quarta-feira, às quartas-feiras, culto a partir de que Culto horário? de oração, às 8 horas. E Tem um domingo giz na terça, né? tem o giz na terça, né, gente? Mas o giz é depois que você entrar lá, a gente explica melhor, né? É um Mas grupo nos lares, né? Um pequeno grupo. O pessoal tem esses... na nossa igreja é giz, mas algumas igrejas chamam de célula, de encontro, de grupo nos lares. Mas a ideia é essa, de estar ali participando. Reunião familiar. E o GIS, só para ficar assim, a pessoa falou, aqui que é GIS, né? GIS é Grupo de Igreja Simples. Sim. Né? Então é a simplicidade da igreja, da comunhão nos lares. Ó, chegou no nosso estúdio aqui, agora vocês estão vendo, chegou uma pessoa diferente aqui. Fica à vontade, meu querido, né? Futuro irmão nosso aqui, tá aprendendo, né? Muito obrigado pela presença aí. Mas vai de leve com o rapaz. Vai de leve. Deixa ele à vontade. A gente tá falando de você aqui agora, pô. O menino chegou, visitou a igreja, já tá incluído já tá nas na atividades. Né? Mas é muito importante isso. Ô, Rogério, eu tenho uma dúvida agora sobre teu nome. É nome? Sócio? É nome. Caramba.
Eu tenho 2 sobrenomes, né? Soriani, sócio. Soriani é da parte da minha mãe e o sócio do meu pai. Agora sim, se você me perguntar a origem, por que sócio, tem várias teorias aí. Dizem que é porque quando meus avós chegaram aqui, aí tiveram sócios e aí naquela época não registrava com o sobrenome que vinha da Itália e ficou sócio. Mas agora uma parente nossa descobriu a raiz lá na Itália mesmo e existe esse nome sócio. Só que com 2 Cs. É sócio, né? Seria a pronúncia correta. Entendi. Mas na minha família tem dos 2. Com 2 Cs e um C. Eu sou com C só. Entendi. É S-O-C-I. É igual de sociedade mesmo. Sócio. Com 2 Cs ainda tem a sociedade. É. Quando só tem um é que É que ele separou. Separou. Eu pensei que eu falei, cara, deve deixou ser a um sociedade. apelido que pegou. Ele deve ter participado daquele programa do Justus lá, o sócio. E aí pegou, né? Mas aí você tocou, assim, falando a respeito do sobrenome, sócio e tal. A sua formação, Rô, formada em educação física, mas hoje teu trabalho é em outra área, né? Não tem nada a ver. Eu me formei em educação física porque eu tinha um sonho. Meu sonho era ter uma academia. Então, quando eu comecei a entender o que era, tal, trabalhar, eu falei, nossa, eu queria ter uma academia. E aí, vou fazer educação física. Fiz na UEL, em Londrina. É um curso muito bom. Cara, daí eu me formei e fui atrás de ver negócio de academia. A hora que eu vi os preços das coisas, irmão, falei, que jeito eu vou montar uma academia, cara? É muito caro. Muito caro. E naquela época não tinha esse negócio de personal, essas coisas não existia. Era professor ou de escola, ou então você tinha uma academia lá pra você trabalhar. E aí, cara, só voltando um pouquinho assim, só para entender assim, porque depois eu queria fechar o que Deus fez na minha vida. Então eu fui para Maringá, fiz o cursinho lá, tal, passei em Londrina na faculdade, fui estudar lá, conheci a Rê no segundo ano meu de faculdade, ela veio. E quando eu fui para Londrina, eu não tinha lugar para ficar. E pensa que o meu pai foi, não, vamos lá, filho, eu vou arrumar um lugar para você ficar aqui, para você estudar. Cara, esquece. Filho, se vira. Meu pai era assim. Você tem que se virar, ser homem. Nossa. Falei, tá bom. Aí daí eu fui pra Londrina com uma malinha. Sentei na pracinha lá de Londrina, peguei o jornal, porque não tinha esse negócio de internet naquela época, né? Isso foi em 87. Tinha 2 anos, sabe? Mas... né? Aí peguei o jornal tal, pensionato. Falei, vou ficar no pensionato, porque já tá tudo estruturado. Caramba, pensionado não se vê mais isso hoje. Já tá tudo estruturado e depois, com o tempo, eu vou pra uma república, alguma coisa assim. Aí achei um pensionato familiar e era num ponto estratégico, perto de ponto de ônibus, facilitava muito a minha vida, no centro de Londrina. E era um pensionato misto, cara. E aí a irmã da Rê, ela ficou nesse pensionato. Então era uma senhora que ela tinha 3 quartos no apartamento dela. Era o quarto do filho, da filha e o dela. Ela era viúva. Então ela alugava os quartos para ganhar um dinheiro, uma renda. Aí no quarto do filho ela colocou um beliche e ela alugava 2 vagas para homem. E no quarto da filha colocou um beliche também e 2 vagas para meninas. Aí eu fiquei nesse quarto e olha que interessante, cara. Foi um rapaz morar nesse pensionato que ele não era estudante, ele veio trabalhar em Londrina de Curitiba. E ele, trabalhando lá tal, ele trabalhava na Johnson & Johnson. E ele ficou nesse pensionato, a gente fez amizade e tal, daí eu fiz amizade com a Roberta, que é a irmã da Rê, e a Roberta que me apresentou a Rê. Começou a falar da Rê e tal. E a Rê veio prestar vestibular daí no final do ano em Londrina. E eu conheci ela quando ela veio prestar vestibular. E eu pedindo para Deus para ela passar no vestibular, porque eu me apaixonei por ela. Que bonito. E ela passou no vestibular, cara. Então, assim, aí a gente começou a namorar, e a gente namorou o período da faculdade inteira. Aí, cara, eu me formei, falei, e agora? Eu quero casar, cara. Porque ou eu voltava para Jesuítas, porque meu pai não ia ficar me sustentando lá em Londrina, sem trabalho, nada. E eu falei, eu preciso de um emprego. Aí esse João Guilherme, Da Johnson & Johnson. da Johnson & Johnson, ele me apresentou um outro amigo, que era o Gil, que trabalhava também no outro laboratório. Ele falou assim, Rô, tem uma empresa aqui que tá precisando de vendedor.
chamava Primatec, primeira empresa que eu trabalhei de vendas, assim, né? Eu trabalhei antes de ir para a faculdade também, mas assim que eu trabalhei foi nessa Primatec. Falei, não, eu vou lá fazer a entrevista. Fui lá, fiz a entrevista e o cara gostou de mim e comecei a trabalhar no outro dia. E foi uma bênção, cara. Daí eu comecei a vender agulha, seringa, esparadrapo, atadura gessada, tudo isso daí no interior do Paraná. Depois de formado. Eu me venda. formei e já comecei a trabalhar. Nessa A Renata estava ainda... A Rê ainda tinha mais um ano de faculdade. Uhum. A Rê para se formar. Ela fez fisioterapia. E aí, rapaz, eu falei, nossa, cara, eu preciso ganhar dinheiro porque eu preciso casar. Então eu tenho um ano ainda ela aqui, a hora que ela se formar eu quero casar. Porque senão ela tinha que voltar para Rio Preto aqui. Ela Ela era era de Rio daqui. Preto. Ela era daqui. E aí Deus foi abençoando, cara. Eu fui trabalhando, ganhando dinheiro e tal. Minha irmã tinha um apartamento recém-terminado que ela comprou em Maringá. Aí ela falou assim, ó, se você quiser casar no final do ano, você pode morar lá no apartamento. Você paga só o condomínio até você conseguir arrumar suas coisas. Ah, não tive dúvida. Montei o apartamento e pedi a Rê em casamento no final do ano, na formatura dela. Os pais delas foram para Londrina, né? Meus pais também. Eu convidei para ir para Londrina na formatura da Rê. E aí eu pedi ela em casamento lá. Em dezembro nós Surpresa, casamos. sem ela saber. Não, ela sabia. Né? A gente tinha combinado, né? Senão depois vai que dá errado. Tá vendo? Correr risco é bobeira. A fé que pensa, né, rapaz? Tem fé, mas... Então, aí a Rê se formou e a gente se casou em dezembro daí. E eu pedi ela em casamento em novembro. Ela se formou em julho. A formatura foi em agosto. Em agosto eu pedi ela em casamento. Entendi. E o casamento você sabe que é um matrimônio, né? Entre duas pessoas, mas ela lá conseguiu um sócio também. Então, mas só para fechar... tornou sócio, né? Sócio. Só pra gente fechar isso, daí a gente casou, eu fui morar em Maringá, e aí eu tava trabalhando nessa empresa ainda, daí aumentou meu território, cara, eu viajava 8 mil quilômetros por mês. Meu Deus. Vendendo essas coisas. Aí essa empresa, cara, quebrou. O cara entrou em concordata, chegou pra mim e falou, Rogério... Você tá andando muito. Você procura um outro emprego, cara, que eu vou fechar a empresa, não tá dando mais, não sei o que e tal. Aí, cara, eu tava na igreja em Maringá. A Rê já tinha, graças a Deus, se convertido, já tava firme. E a conversão da Rê é muito legal também. Se você puder falar depois, seria uma benção. Claro. A gente pode trazer ela também, né? Quero ver você trazer. Aí, rapaz, eu tinha um amigo lá na igreja que trabalhava numa outra área, assim, dentro da medicina, mas vendia filme de raio-x. E ele conseguiu um emprego num laboratório. Falou, vai ter minha vaga, eu vou te indicar lá em Curitiba. Você vai lá e conversa com o gerente lá. Falei, tá bom. Fui lá, conversei, o cara gostou de mim, comecei a trabalhar também nessa empresa. E aí daí... E tô até hoje. Né? Essa empresa já era desse ramo que você trabalha hoje. Essa empresa ela vendia filme de raio-x e ela tinha duas divisões. A divisão de raio-x e a divisão de catéter, que é o que eu trabalho hoje. Só que eu não trabalhava nessa divisão. Era o sonho de consumo, vamos dizer assim, de todo vendedor trabalhar nessa área. E aí, é só pra gente entender por que eu vim parar em Rio Preto, né? Uhum. A Rê prestou um concurso, ela fez fisioterapia, mas não gostou muito do curso. A Rê ela é muito segura, assim, ela gosta das coisas muito no preto e no branco. Então ela falou assim, esse negócio de ficar esperando o paciente chegar para ver quanto que eu vou ganhar por mês, eu não gosto disso. Falei, Rê, estuda, presta concurso. Aí ela estudou, prestou concurso, passou no primeiro concurso que ela prestou, da Justiça do Trabalho, e foi chamada para trabalhar aqui. Em 6 meses isso tudo aconteceu. Daí ela falou, e agora? Eu falei, agora você vai trabalhar, fica lá na casa dos seus pais e eu vou me organizar para mudar para Rio Preto e pedir transferência do meu serviço para lá. E aí ela veio e a gente ficou uns 6 meses aí, eu viajando todo final de semana, de Maringá para cá, sabe? Foi uma luta. Você falando parece que é tudo simples, né? Tudo... vai, fica no seu... Não, mas não é, né? Na prática... na prática é complicado, mas eu sou uma pessoa muito simples. Eu sou muito prático. Prático. Sou muito prático. Não tem esse negócio de meia volta, sabe? Enrolar. Não, vamos fazer, Isso tem que fazer. E você tá falando de que data, Rô, mais ou menos? 93... eu mudei para cá em 95. Então, esse processo, eu fiquei em Londrina, em Maringá ali até 94...
E aí esse processo começou em meados de 94. A Rê assumiu aqui em maio de 95. Aí eu me mudei para cá em julho de 95. Rápido até. Em 8 anos, Rapaz, você fez faculdade, casou e veio para Rio Preto. É. Em 8 anos você. e a fez história de Rio faculdade, Preto casou, nunca mais foi pra foi a Rio Preto. mesma, né? Não, mudou. E aí, Rô, você veio para Rio Preto. Aí vim para Rio Preto. Começou a Aí eu participar. pedi transferência da empresa, porque a empresa tinha uma filial aqui. Aí o dono da empresa, o seu Murilo Rocha, falou assim: Rogério, eu te transfiro para lá, cara, mas lá é um mercado fechado, é difícil de vender, eu acho que não vai dar certo. Mas eu te dou uma garantia de salário por 3 meses. 500 conto, véio, na época. Seria equivalente aí a uns 2 salários mínimos, mais ou menos 2, 3 salários mínimos. Falei, não, eu encaro. E vim. Aí a Rê trabalhando, eu trabalhando aqui, cara, no 3º mês. Cheguei pra Rê e falei, Rê, não vai dar certo. Não consigo vender nada aqui. E não conseguia, cara. Então eu passava meu preço, a minha cotação, o cara abria para quem já estava acostumado, o cara ia lá, cobria e eu Aí, não aquele conseguia negócio. vender aquele negócio, né? Falei, vamos orar. Vamos orar, porque eu creio que a gente está aqui não é à toa, né? Deus tem planos para a vida da gente. E a gente orou, entregou nas mãos de Deus e aí o gerente meu lá de Curitiba ligou para mim e falou assim, Rogério, liga para o seu Murilo agora. O rapaz que é o vendedor da área de catéter foi mandado embora aí de Rio Preto. Então tem uma vaga aí. Liga pro Murilo, lembra que você tá aí. Aí eu peguei o telefone na hora e liguei pro Murilo, que era o dono da empresa. Falei, seu Murilo, tudo bem? Ele falou, é o sócio? Falei, é o sócio. Fala, sócio. Não, ó, eu tô ligando pro senhor para ver o negócio do trabalho. Ele falou assim, pera aí, ó, antes de você falar alguma coisa, você vai trabalhar comigo agora na área de catéter, tá? Eu mandei o rapaz embora e eu já trouxe você para Rio Preto com essa intenção. Só te dei esses 3 meses para eu organizar toda a situação. Olha isso. E aí comecei a trabalhar na área de catéter, cara. A palavra nem chegou aos seus lábios e Deus já a conhecia Eu toda, já né? conhecia toda. Deus já tinha preparado. Que bom. E aí já veio outro gerente dessa área no outro dia, já me apresentou todo o trabalho. Eu não sabia nem que era catéter. Eu falei, nossa, e vamos lá. Daí ele falou assim pra mim uma frase que eu nunca esqueço. Cara, eu tô vendo que você é um menino dedicado, parece ser um menino trabalhador. Isso na minha casa, sentado lá na sala da minha casa. Você ficar dormindo aí na sua casa, eu não vou te vigiar. Você pensa que eu vou ficar em cima de você? Não vou. Se você quiser ficar dormindo até meio-dia, todo dia, o problema é seu. Você vai ganhar R$500 por mês, que é o que está vendendo hoje aqui no mercado. Mas esse mercado é promissor. Se você trabalhar direitinho, e eu creio que você vai fazer esse trabalho, você tem chance de crescer, de ganhar dinheiro, de prosperar aqui. Cara, eu agarrei essa palavra dele lá e falei assim, eu vou trabalhar. E dediquei. Cara, eu vendia R$25 mil no território quando eu assumi. Em um ano foi para R$200 mil de venda. Meu pai. Então, Você assim, tá foi algo assim maravilhoso. E eu falo para você uma coisa, assim, só para fechar. Quando eu olho para minha vida assim e eu começo a fazer uma análise, desde que eu me lembre, porque tem fase da vida que a gente não lembra, né? Quando é criancinha lá, eu não lembro muito. Mas desde que eu me lembro, eu vejo a mão de Deus guiando meus passos. Por que que eu fui para Maringá estudar? Por que que eu fui para Londrina e arrumei naquele pensionato, conheci aquelas pessoas, sabe? E conheci a irmã da Rê lá. E eu sempre orei para Deus me dar uma esposa. Sempre. Mesmo antes de ser convertido, eu tinha essa consciência. E uma pessoa de Deus eu pedia. Porque às vezes a gente fala assim, poxa, né, você tem que namorar uma menina da igreja, crente. Eu creio, você não pode namorar fora mesmo, sabe? Mas às vezes tem pessoas que é de Deus que vão ser convertidas, né? E Deus colocou a Rê na minha vida. E a Rê, ela se converteu num processo muito bonito. A Rê não podia engravidar. A gente estava tentando ter filho, ela não fez todos aqueles exames e tal, e descobriu que ela nem ovulava, cara. Ela não tinha nem os folículos secundários que amadurecem e viram óvulos, né? Aí a médica falou assim, ó, Rê, você vai ter que fazer um tratamento e pra gente ver se consegue ovular. E aí nós fomos para Jesuítas de novo, olha lá Jesuítas na história de novo. Visitando meus pais, estava tendo um trabalho no colégio da igreja, e o pastor pregou e falou assim, quem gostaria de vir à frente, que eu gostaria de orar por você, né?
Cara, ninguém levantou. Só a Rê. E eu não forcei nada. E não foi apelo para salvação. Ele falou assim, eu queria orar pela sua vida. Você está passando por algum problema? Ela levantou de livre, espontânea vontade, assim. Aí eu levantei junto com ela, a gente foi lá na frente. Ele perguntou o que era, em particular para ela, assim, baixinho. Daí ela falou assim, eu queria engravidar e eu não posso. Ele colocou a mão no ventre dela, abençoou. Naquela semana ela engravidou. Glória a Deus. Da É. Tati, né? Meu Deus. Então foi algo assim, maravilhoso, foi um milagre. Então aí, tirando as dúvidas aí do pessoal que pergunta se na presbiteriana acredita em milagre, tá aqui o milagre, né? Nós servimos a um Deus de milagre. É um Deus de graças a milagre, Deus. Milagres. né? Né? E isso mudou totalmente a Rê, né? A concepção da Rê, Deus alcançou e hoje a Rê é mais crente que eu, é uma benção. Aí eu senti o amor que ela tem ali pela igreja, né? Pelo pouquíssimo tempo que eu conheço vocês ali, eu já sinto que a gente tem essa... Hoje eu posso falar, nossa, de boca cheia eu posso falar, sabe que você sente irmão? Sabe? Que você pode falar, é meu irmão, é irmão da igreja, mas você sente que as pessoas querem seu bem, Sim. sabe? Não tem aquela vaidade, não tem, sabe, aquele negócio esquisito, sabe? É aquele negócio de irmão, igual o Thor. Pô, ganha um irmão. Sabe que eu até perguntei, eu falei, cara, como é que é o Natal na presbiteriana, né? Como é que funciona isso? Porque eu nunca soube, eu nunca Sim. tive, né? E na minha família também não era tão ligada a Natal, era só comelança, aquela coisa toda. E aí o Thor falou, cara, é a data mais maravilhosa que tem no ano pra gente relembrar e falar das coisas de Deus. É maravilhoso. E você tá convidado pra minha casa. Eu falei, então, Ô, então tá bom. Oi. Você falou, né, que você veio para Rio Preto e você é presbítero na nossa igreja, você é professor lá. E como que você chegou na igreja presbiteriana que você tá hoje? Foi interessante, cara, porque em Maringá eu congregava na igreja presbiteriana independente, porque era pertinho da casa da minha avó e o pastor da igreja lá morava no mesmo prédio que eu. A gente dividia, assim, o mesmo prédio, né? Ele morava num andar acima. O pastor Naamã Mendes. E é um homem muito sério. Um homem de Deus mesmo, sabe? E aí eu acabei frequentando a igreja presbiteriana, que era 2 quadras da casa da minha avó. E aí eu vim pra cá, e fui pra igreja independente aqui. Com a Rê. E a Tati era bebezinho já, novinha. Cara, eu entrava lá na igreja, assim, e tal... Isso é importante a gente entender. Eu não sentia o amor. Igual o Felipe falou, eu sinto o amor dos irmãos. É uma coisa fria, sabe? Do jeito que você entrava, você saía, ninguém nem notava você dentro da igreja. Aí a gente chorava no culto, cara, de saudade da nossa igreja em Maringá. Aí eu falei, Rê, essa igreja aqui não vai dar certo. Aí a Rê no trabalho conheceu a Cláudia, mulher do Douglas, que trabalhava também na junta. Daí ela falou assim, vamos lá na nossa igreja conhecer e tal, que é a nossa igreja hoje. Aí a gente foi, conheceu, o pastor Watterson tinha acabado de chegar. A Cláudia Prisco. É, a Cláudia Prisco. Olha só que E legal. que você tá falando de quando, Rô? 96? 96. 96. Era o pastor Watterson. O Watterson tinha acabado de chegar na igreja. Chegamos juntos. Quantos anos ele ficou? 12 anos. 12 anos. E foi uma bênção, cara. E, sabe, daí a igreja amorosa, né? Assim, aí a gente participou do GIS, tinha um GIS já. E aí a gente se enturmou muito fácil através do GIS. E isso foi uma bênção. Daí fiquei na igreja. E tô até lá. Aí você chegou, foi primeiro já eleição de concorreu como presbítero? Eu cheguei, congreguei lá um tempo, daí pedi transferência, tudo. Aí depois de um ano que eu estava lá, teve eleição para diácono. Aí eu concorri, ganhei, fiquei como diácono na igreja uns 2 anos. Aí fui indicado para presbítero. Aí eu falei, vixe, esse presbítero, será? Eu gosto de servir. Eu gosto de servir mesmo, sabe? Eu falei, nossa, acho que eu não sei. Aí o Júlio chegou para mim e falou assim, Rogério, a vontade de Deus vai ser estabelecida, né? Fique tranquilo. Falei, tá bom, vou concorrer então. Aí concorri e fui eleito. Na primeira eleição não fui eleito. Fiquei pertinho de ganhar, assim. Aí falei assim, é pra ser diácono mesmo. Continuei lá nas minhas atividades, né? E aí depois logo depois já teve também de novo. Aí eu concorri de novo e fui eleito
presbítero e tô lá até hoje. Quantos anos, João? Putz, eu sou ruim de data, mas eu tenho 20 anos já de presbiterato. 20 anos. Isso contribuiu muito para essa igreja que já nessa época era acolhedora. Aí você tem um Rô ali fazendo parte e isso trouxe também, né? Contribuiu para que a igreja tivesse esse pensamento, para que a igreja valorizasse esse aspecto, né? Tanto do grupo, né? Que hoje você faz parte da liderança também do grupo de igreja simples, né? Sim. E também com a visão de igreja que acolhe, né? E eu sempre tive um chamado, assim, eu gosto muito de trabalhar com jovens. Então eu dou aula na escola dominical para jovens. Sempre dei aula só para jovens. E também cuidei, junto com o Alceu, a gente foi conselheiro dos jovens por 8 anos. E foi uma benção, assim, né? Nessa época. Assim, O Robson fazia parte, era jovem lá junto com a gente. Era? Era. Naquela época, né? Hoje você é jovem, mas você tá diferente. Um jovem hoje. maduro, né? Um jovem maduro. Hoje você que cuida do Com jovem, menos né? cabelo, né? Bem menos. Então foi uma benção, assim, sabe? Estar na igreja ali. Quantos presbíteros são? Hoje nós temos 9 presbíteros. 9. 9. Uma dúvida minha, assim, meio particular, e acho que até tira para várias pessoas aí, né? Tira a dúvida de várias pessoas também. O que faz exatamente um presbítero e qual o seu perfil de presbítero? Porque a gente entende que são várias cabeças, várias pessoas, e tem que pensar diferente, cada uma tem que ter o seu voto, por isso que é ímpar, né? Uhum. E qual que é o seu estilo, assim, de presbítero? Você fala, eu sou mais apaziguador? Não, eu sou mais pra frente, eu quero alguma coisa, a gente briga por isso? E como é que é? Como é que funciona lá isso? Cara, assim, nossa igreja, sistema de governo da nossa igreja é um sistema conciliar, vamos pensar assim, né? Então tem o presidente, que é o pastor titular, pastor Misael. O vice-presidente do conselho é um presbítero que é eleito ali dentro do conselho. Aí tem secretário, tem tesoureiro. Eu sou tesoureiro hoje da igreja. Então todos os presbíteros têm um cargo ali dentro? Não, todos não. Tem uma diretoria, que é composta por presidente, vice-presidente, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, primeiro secretário, segundo secretário. Esses faz parte. Aí, qual é a função do presbítero? Administrar a igreja, juntos ali, e também pastorear as ovelhas. Você tem uma função de pastor como presbítero, que é pastorear as ovelhas junto com o pastor da igreja, entendeu? Para você entender, o presbítero na igreja presbiteriana é como se fosse o cooperador lá que você conhece. Interessante. Eu não perde a oportunidade. Vocês poderiam assim, Ele não perde, não. É igual eu. Você poderia explicar um pouquinho sobre a questão da eleição? Porque a grande maioria dos locais são assim, uma imposição do pastor ali, coloca quem ele quer. Você poderia me explicar como que funciona dentro da igreja presbiteriana a questão tanto de presbítero, diácono e até pastor, né? Que é a igreja que também participa disso tudo, né? É o seguinte, a eleição na nossa igreja funciona assim. A Bíblia fala, lá em Timóteo, Paulo fala, aquele que aspira a ser presbítero, ser diácono, o que você tem que fazer? Você tem que fazer com todo o zelo. Então, se você tem esse desejo no teu coração, você vai atrás para você conseguir. Então, como que funciona hoje a eleição? Por exemplo, o Du está lá na igreja já há algum tempo. Tem um período que você tem que ser membro da igreja para poder participar e tal. Aí eu tenho esse chamado presbiterato. Eu sinto isso. Ele vai lá e fala, eu quero concorrer à eleição. Como que a eleição funciona? É igual uma eleição normal. Você tem os nomes das pessoas que querem participar, quantas vagas são, e a pessoa participa e quem vota é a igreja, os membros comungantes maiores, né? E aí a pessoa é eleita com 50% dos votos, mais um, tem que ter, né? 50% mais um, e quem tiver mais voto está eleito
pro presbiterato ou pro diaconato. Nós até estamos nesse processo Nós agora estamos agora, para diaconia. Para diaconia. Fechou ontem, né? Então os nomes são apresentados, né? Aí tem todo aquilo que o Rogério falou, né? A questão do perfil, se a pessoa, né, Sim. é dedicada e tal. E depois os nomes são colocados para a igreja, e a igreja é igual cédula de votação mesmo. Toda a membresia vai lá e vota. Uma coisa importante assim, às vezes chega nome e o conselho avalia todo nome que chega. É passado por um crivo, porque tem as instruções na palavra de Deus, né? A pessoa tem que ser uma pessoa correta, que ame a palavra de Deus, né? E a vida dela tem que ser uma vida que já reflete isso. Então, tem pessoas que você vê que, puxa, essa pessoa tem um chamado, ó. Mesmo ela sem ter cargo nenhum, ela se envolve com a igreja, ela participa, né? Ela não é aquela pessoa que só fica ali no banco sentado e se alimentando. Não, ela é envolvida, ela vai atrás. Então, você vê essas coisas. Então, funciona assim. Então, tem um critério e se a pessoa cumprir todos esses critérios, ela está apta a ser eleita. Posso ler o texto? 1 Timóteo 3:1. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então, aqui abre esse precedente que o Rô está falando da pessoa. Se ela deseja o episcopado, que aqui é a palavra também é sinônimo de ancião, de presbítero, né? Daquela pessoa experiente, madura, alguém que tenha caminhada na fé. Então, se ela aspira, se ela deseja, então ela deve buscar a cumprir esse chamado, né? Que a gente entende dessa forma. E aí o texto continua. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordado, inimigo de contendas, não avarento, governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Então, a gente vê que esse sistema de governo da presbiteriana é algo que leva a sério, né, todo esse processo e, de certa forma, isso reflete também na própria caminhada da igreja, né, para o crescimento espiritual, a maturidade espiritual, diferente de um outro sistema, por exemplo, que ali as decisões não são tomadas de forma conciliar pelo conselho, pelos presbíteros, porque a ideia de presbítero é isso, está ali pastoreando a igreja, não no sentido ali do ensino, né? Mas no sentido de estar ali também governando o rebanho, de estar orientando os irmãos, e isso vai sendo fortalecido, né? Esse crescimento na igreja nesse modelo. Porque aí, se de repente você tem alguma coisa para ser resolvido, por exemplo, se abre lá para todo mundo participar, talvez uma pessoa que está chegando não tenha a mesma maturidade, às vezes está numa outra etapa, né, começando a aprender as coisas, ela vai decidir ali juntamente com o voto de uma pessoa experiente. No nosso sistema de governo, não. Então, essas pessoas que a igreja vê essa maturidade, ela compõe o conselho onde vai sendo tomadas as decisões. Então, acaba sendo muito mais bíblico e, consequentemente, sábio, né? E isso que é só um cargo, né? E graças a Deus pelos presbíteros e diáconos da nossa igreja, né, que tem sido bênção. E a gente não pode esquecer, né, de orar por eles também, porque estão sempre ali como barreira, né, ajudando no pastoreio de toda a igreja. Eu estava lembrando aqui, o Rô falou da chegada dele, né, da chegada e do trabalho dele com os jovens. Aí ele mencionou que nessa época eu fazia parte ali. Quando eu cheguei na igreja, acho que o Rô ainda estava nesse processo, acho que ele era diácono, e depois a gente acabou ali tendo essa amizade também. Ele foi trabalhar com os jovens, né? E como ele falou, eu era jovem naquela época, e ele teve liderando ali como conselheiro. E algo que influenciou e chamou muita atenção e acaba sendo reflexo na minha vida até hoje é o aspecto assim, do cuidado de discipular, né? De trazer a palavra para pessoas, talvez que você encontra, conversa com ela e já ali apresenta o evangelho, sempre buscando algum elo para você poder apresentar o evangelho, apresentar Cristo como Senhor e Salvador. Então, Rogério
tinha muito essa ênfase, desde lá daquela época, né? E hoje, aí, como líder da igreja, ali como presbítero também, né? Uma ênfase, é algo que chama muita atenção. E aí, nesse sentido, eu queria saber, assim, de lá para cá, ou antes disso, de estar ali na nossa igreja, como é que surge essa... A gente pode falar vocação, né? De estar sempre se dedicando a isso. E como é que você entende isso? Eu falei vocação, mas é algo que a gente deve entender como fazendo parte de todo crente, né? Todo crente é chamado a isso. Chamado não é. Aí é um imperativo, né? É ordenado a palavra de Deus a gente fazer isso. Mas queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que é a sua experiência, como é que isso se dá na sua rotina. É o seguinte, eu tive sempre dentro de casa um exemplo de evangelista. Meu pai sempre foi um cara que nunca perdeu oportunidades na vida para evangelizar. Meu pai era dentista prático. Me identifico. Você é dentista? Não, com a evangelizar. Meu pai é dentista prático, ele não podia trabalhar em Maringá, por isso que ele mudou lá para Jesuítas, que era uma cidadezinha pequenininha, tinha 40 casas no meio do mato, né? Nossa. E aí ele trabalhava lá tranquilamente e é protético também, né? Era protético. E eu lembro do meu pai, é uma coisa que marcou muito minha vida. Um dia meu pai falou assim: nós vamos começar agora a visitar todos os meus amigos e falar de Jesus para eles. Então, Jesuítas era uma cidade, olha o nome da cidade, Jesuítas, né? Todos os nomes de rua lá é Papa Nicolau, Padre Anchieta, Padre Manuel da Nóbrega. Então, a igreja é uma cidade bem católica, assim. E aí, meu pai tinha muitos amigos, né? Porque fundou a cidade praticamente junto com todo mundo. E ele falou assim, nós vamos fazer isso. Daí ele marcava com os amigos e ia fazer uma visita. Ia toda a minha família, eu, minha mãe, meu irmão, minha irmã. E sentava, pedia licença, lia a palavra de Deus e apresentava a salvação em Cristo. Ele fez isso com todos os amigos dele. Todos os amigos dele. Nenhum ele deixou de fazer. E isso me serviu muito de exemplo. Eu aprendi muito com isso. Eu falei assim, nossa, meu pai não tem medo, não tem vergonha. Ele vai mesmo. E eu lembro ele atendendo as pessoas, ele falando de Jesus para as pessoas. Não perdi a oportunidade. Então, eu acho que isso mexeu muito comigo, assim, sabe? No meu crescimento, no meu desenvolvimento. E eu cresci pensando assim, eu tenho que falar de Jesus para as pessoas. Eu não posso guardar esse tesouro só para mim. E aí, tem um texto da Palavra de Deus, que está lá, que é a Grande Comissão, muito conhecido, né? Mateus 28, de 18 a 20, eu peço permissão para ler. Por favor. Diz assim, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, quando eu leio esse versículo, eu falo, eu preciso cumprir isso. Como que eu posso cumprir isso? Tem várias formas aqui que você pode cumprir esse versículo, porque ele é amplo. Porque Jesus fala, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse ide, eu creio que é pregar o Evangelho. É você pregar o Evangelho para a pessoa ouve a palavra de Deus, ela se converte. Depois que ela se converte, tem um processo que é importante. Essa que é a questão. Que daí é, ensinando-os a guardar todas as coisas que você tem ordenado. Esse é o discipulado. Então, o discipulado, o que é o discipulado? É você pegar uma pessoa recém-convertida, que chegou na igreja, que não conhece nada, e você trazer junto de você e ensinar a palavra de Deus para ela. Esse é o discipulado. Então, eu procuro fazer isso na minha vida. Então, assim, eu uso algum material, eu também faço a parte do ID. Como que eu faço? E a coisa mais importante é a oração. Senhor, coloque pessoas na minha vida que eu possa falar do Senhor. Então, eu chego para amigos meus, e até às vezes nem são muitos amigos, mas são conhecidos,
e falo, ó, você não quer estudar a palavra de Deus comigo? Qual é o gancho para isso? Isso que é interessante, é o testemunho, entendeu? Quando você tem uma vida boa de testemunho, não estou falando que eu sou santo, não, eu não sou, ninguém é, né? Mas assim, quando você dá um bom testemunho, desperta nas pessoas que vivem ao seu redor o interesse por sua vida. Esse cara sempre de bom humor, sempre feliz, parece que não tem problema nenhum. O que acontece, né? É gentil, é uma pessoa que trata as pessoas bem, e a pessoa quer saber o que você tem diferente. Aí você fala. E aí você apresenta e fala assim, ó, você não quer conhecer esse Jesus que mudou minha vida? Eu posso estudar a Bíblia com você, sem compromisso nenhum. Eu e você, estudar a Bíblia. E aí, a maioria das vezes as pessoas aceitam. E isso não quer dizer que ela vai se converter, que ela vai continuar no estudo. E eu uso um material, na época eu usava o material Lançando as Redes. Mas eram 12 revistas, rapaz. E era o ano inteiro, assim, sabe? Uma revista por mês. Abrangia todos os assuntos. Aí depois, a nossa igreja tem esse material aqui. Eu gostaria de mostrar. Crescimento e Discipulado. É um material do Cláudio Marra. É um pastor da nossa igreja. É muito bom, muito prático. Então eu uso esse material para fazer discipulado. E aí ele trata alguns assuntos aqui muito importantes. Assim, por exemplo, só vou ler rapidinho aqui, ó. Quem é Jesus? A primeira lição vai apresentar Jesus. Quem é Jesus? Qual é a função de Jesus? Porque as pessoas conhecem Jesus, mas não sabem por que Jesus veio. As pessoas não têm ideia de quem é Jesus, né? E aí, quem somos nós é a segunda lição. Aí vai tratar quem é você de fato. E aí vai tratar a questão do pecado. Então, teve gente que eu estava fazendo discipulado, interessante isso. Quem é Jesus? Nossa, foi muito maravilhoso e tal. Aí chegou quem somos nós? A hora que viu a depravação total do homem, que nós somos realmente pecadores, e o que nós merecemos pelo nosso pecado, a terceira lição eu não consegui fazer mais. A pessoa desistiu. E outros não, outros perseveraram até o fim, estão na igreja até hoje. Então é muito legal, isso é muito bom. E isso, rapaz, é uma coisa maravilhosa. Acho que todo crente deveria fazer isso, sabe? Tô sem palavras. Rogério, cara, eu só de conhecer um pouquinho ali, né, do teu trabalho, e depois aí eu fui na sua casa, não sabia que você era presbítero, né? Eu não sabia o que era um presbítero naquele dia ali, né? Mas aquele dia, pelo amor das pessoas, você vai lembrar, me acolheram ali e eu senti vontade de pedir uma oração, lembra? Lembra disso? E foi muito importante, foi atendido minha oração. Amém. E aí, aquelas pessoas que estavam ali, depois vieram algumas conversar comigo, falou, não, então, como é que tá isso, né? Você pediu oração e tal, e aí, eu vou orar mais por você, né? Vai dar certo, né? É assim mesmo, né? Devagarzinho. Eu falei, cara, eu tô no lugar certo. E passou uns 2 dias e minha oração foi atendida. Até falando em oração, ontem, à noite antes de dormir, né? A gente não... Tem assim... Eu oro sozinho, Natália ora sozinha. Quando orava, né? Quando orava, era desse jeito. Aí você já saía da igreja no domingo, já orei, né? Malemar ali, né? Oh, meu Deus, muito obrigado. Ou pedi amanhã, tô com problema, me ajuda, né? Ontem a gente fez uma oração antes de dormir que nós 3 oramos juntos, agradecemos pelo culto, agradecemos pelo aniversário da Clara, agradecemos pelas pessoas, agradecemos até pelo Juarez, agradecemos por conhecer o Thiago, agradecemos por tudo, pedimos oração pra meio tipo de Rio Preto tava ali com a gente nessa oração e sabe quando você vai dormir leve, sabe, sabendo que tem alguém cuidando de você, alguém cuidando né, pelas suas orações? Sim. Eu acho que é isso o intuito da oração, né? Eu acho que é esse, né? E já provou pra mim aquele dia que eu te conheci que dá certo, né? E ontem mais uma vez, então, cara, só tenho que agradecer, né? Tua vinda aqui hoje, tudo mais que a gente tem falado. Tem alguma coisa para falar pro Rogério? Porque eu tenho muita coisa, se deixar só eu vou falar. Não, é só essa ênfase mesmo que ele traz, que é a questão do discipulado, e o texto que ele chama da grande comissão, que a gente pôde ler aí, ele traz essa ênfase mesmo, né? No fazer discípulo.
Às vezes a gente fala assim, ide, tem aquela ideia romântica, né, de que fazer discípulo é para aquele que foi para longe, para algum lugar fora da rotina. E a palavra ali, a ênfase é que você, no seu dia a dia, na sua vida, você deve fazer discípulo. É um chamado, mas é uma ordem também, né, acima de tudo, de fazer discípulo. E o testemunho é esse, né, que isso vai refletir na sua vida. Sabe, tem um preço a pagar, né? Tem. Tem. Por exemplo, você fazer discipulado não é uma coisa simples. Você tem que ter disposição, você tem que abrir mão do seu tempo, das suas coisas. Mas eu queria que você entendesse uma coisa. Você que está ouvindo a gente aqui, né? Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena insistir em vidas, em almas. É o melhor investimento que a gente pode fazer aqui na Terra. Melhor. Não tem coisa que dá mais prazer na vida da gente do que você ver uma pessoa que você evangelizou na igreja, firme nos caminhos do Senhor. Não tem prazer maior. Não tem, não adianta. A pessoa fala, mas ganhar dinheiro dá mais prazer, ter poder. Não tem, não tem. A hora que você vê a pessoa sendo usada por Deus, você fala assim, Senhor, obrigado, porque o Senhor me usou para ser instrumento seu na vida dessa pessoa, sabe? Isso é maravilhoso. Tem pessoas que estão na igreja lá hoje. Cara, eu fiz discipulado 4 anos com a pessoa. 4 anos. Toda quinta-feira à noite. Sem faltar. A família inteira, sabe? E tá na igreja hoje, firme. Então isso é bênção, cara. E vou te falar. Pra você falar, nossa, será que essa pessoa não vai? E pra ela, nossa, tá sendo muito bom. Eu vou continuar mais um ano. Deve ter sido dessa forma, eu acredito. Viu? E assim... E foi maravilhoso. E Deus vai agindo, Deus vai abrindo portas. Quando a gente se dispõe a trabalhar na obra de Deus, Deus abre portas. É isso que a gente precisa entender. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. Então, quando você se dispõe, Senhor, eu tô aqui, usa. Só que tem gente que fala, Senhor, eu tô aqui, usa a minha vida. Mas a pessoa não se dispõe a fazer nada. Não vai acontecer nada, irmão. Não vai ter uma varinha mágica que vai fazer assim, hoje agora o Felipe é discipulador. Não é. Você tem que se dispor, você tem que pagar o preço. Né? O que eu quero dizer é que vale a pena, só isso. Vale a pena. E eu acho que o grande ensino é esse, da gente pensar nesse assunto hoje, essa responsabilidade que todo crente, todo irmão tem, né, de viver isso, viver esse privilégio que vale a pena. E nesse aspecto eu acho que vale muito a reflexão nesse momento, né, da gente pensar na nossa trajetória, na nossa caminhada. Acho que o Rogério trouxe até aí um conteúdo que ele... eu até mostrei. Eu queria dizer para você o seguinte, se você está nos ouvindo e talvez você fale assim, puxa, eu precisava discipular alguém, eu precisava ir atrás de alguém. Tem esse material lá na nossa secretaria de graça. Você pode pegar com a Ana Ramalho, a secretária, e pedir para ela. Vem um livrinho aqui que é do discipulador. Ele é cheio de perguntas e respostas, né, dentro dos textos colocados. Já vem com as respostas até para facilitar. E tem o livrinho que é do discipulado. E esse livrinho aqui do discipulado, ele vem até separadinho assim, para você fazer as lições. Então, você dá a aula para a pessoa, ela responde as perguntas e você depois debate com ela as perguntas, as respostas dela. Como que está a resposta dela? À luz da palavra de Deus. Então é muito legal, né? Porque tem vários tipos de respostas que você encontra. Mas é muito bom, é um crescimento muito bom. E eu estou à disposição. Quem quiser conversar sobre isso, estou à disposição, né? Quiser uma ajuda, estou... E é interessante falar do livro, da metodologia, porque, assim, às vezes fala, ensino, dar aula, parece ser algo tão difícil. Mas não, o conteúdo é simples. Mas embora seja algo simples, ele traz ali o ensino de quem é Jesus, a respeito da obra de Jesus. Então tudo isso está sendo ensinado, porque o texto fala, e de fazer discípulo ensinando. Mas você está ensinando o quê? O discipulado cristão, ele ensina a respeito de Cristo. Então não é diferente, talvez, daquela ideia de, eu vou fazer um discípulo meu. Você faz um discípulo teu porque você vai estar sendo esse elo, né? Você vai ser essa ponte do ensino, mas o discipulado é um discipulado de Jesus. Você está fazendo discípulos de Jesus. Então isso é muito importante. E tem o aspecto do ensino, porque também pode parecer, um discipulado é a pessoa andar comigo o dia todo, então ela vai aprendendo.
não existe a responsabilidade, como o Rô falou, né, existe um preço, né, você vai ali se dedicar a ensinar, né, a trabalhar, a mostrar, a falar para a pessoa, conversar, orar junto. Então, tudo isso faz parte do discipulado que está sendo trazido como esse imperativo para o cristão. Você pode falar. Eu ia falar o seguinte, você falou que tem um histórico, tem um cronograma. Só vou ler rapidinho aqui para você ver como que é legal isso aqui, ó. Primeiro, então, trata quem é Jesus, depois quem somos nós, para que Jesus veio ao mundo, depois vem como posso ser salvo, depois vem como posso ter a certeza da salvação, daí começa uma nova série, a nova vida com Cristo agora eu sou salvo, e agora? Né? Eu tenho uma nova vida. Aí dentro dessa perspectiva da nova vida tem o compromisso com Deus, vencendo os obstáculos, o alimento espiritual. Aí você está alimentado. E daí o que vem? Aí vem a tua parte, ó, falando de Deus para as pessoas. Entendeu? Então vem, ó, falando de Deus, e depois a lição 11, o Espírito Santo, Deus vivendo em nós. 12, igreja como corpo de Cristo. E 13, você é um testemunha de Cristo. Então são 13 lições que você faz, né? É um curso rápido, mas isso tem mudado a vida de muitas pessoas. A gente fala do conteúdo, mas é importante frisar também que esse conteúdo ele está embasado na Bíblia, né? Ah, sim. Então a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática, tá? Então às vezes a gente menciona esse conteúdo, existem outros conteúdos também que trabalham isso, mas todos eles pautados na palavra de Deus. Isso é a palavra, a Bíblia que tem essa autoridade para ser usada como ensino. Eu ia perguntar, mas, né, como o Rô já falou ali das pautas que aborda o material, mas a gente vê um pouquinho disso na revista, né, daquela do Novos Membros. Sim. Né, tem um início ali. Acho que isso aqui aprofunda um pouquinho mais. É por isso que assim, a gente deve pensar que toda a Bíblia ela aponta para Cristo e a obra da salvação. Então aqui você tem uma organização para um discipulado, né, é um material que usado, o Rô usa desse material. Eu já usei também nesse processo, já trabalhei. É algo que traz uma linguagem bem acessível, então não tem complicação. Os tópicos não são nada assim polêmicos, então às vezes a pessoa tem medo, porque, mas eu vou ensinar. Então o conteúdo traz de forma muito simples, muito clara, muito direta a respeito da obra da salvação, a necessidade de um Salvador. Então é um material muito bom para ser trabalhado sem essa complicação de ficar trazendo alguns tópicos. A questão do material que a gente usa na classe de novos membros é um processo da pessoa. Ele pode ser usado também no discipulado, mas você vê que a gente trabalha ele dentro da classe, com estudo mais, talvez um pouco mais aprofundado. Então, assim, são possibilidades de usar. O importante é fazer discípulo, né, de Jesus. O Robson, além desses cursos, né, esse que o Rô apresentou e o curso que trabalha na classe de novos membros, lá no site da nossa igreja tem bastante curso, né? Sim. E a pessoa que tiver curiosidade... basta acessar lá o site da nossa igreja, ipbriopreto.com.br. Não, .org.br. .org.br, obrigado. E ali você tem a aba de cursos ali, cursos gratuitos, tem várias possibilidades de você aprender um pouco mais, ter ali acesso a conteúdos profundos, né? Então você que está ali buscando aprendizado, quer crescer, então temos lá essa plataforma que disponível ali de cursos para você aprender, caminhar, isso tudo gratuito. Isso é muito importante. E eu queria ressaltar também algo que às vezes a denominação ou a nossa linha, né, talvez calvinista, reformada, algumas pessoas às vezes criticam, falam assim, pessoal da igreja presbiteriana, pessoal frio, é brincadeira, já tem um monte de meme que o pessoal fala isso. E isso, assim, na prática, às vezes a gente abraça um pouco isso por conta do zelo. Mas, na prática, é isso que o Rô falou. A gente vê na vida do Rô esse acolhimento. Você mesmo, né, Felipe? Prova viva muito disso, mais quente do que qualquer coisa que eu já participei durante 12 anos. É que o calor é esse. É o calor do próprio Deus, da sua palavra, do Espírito Santo agindo. E a gente caminha na dependência do Espírito Santo, né? A gente tem esse conteúdo, a gente tem toda essa dedicação, mas o Rô falou, primeira coisa é a oração, se colocar diante de Deus, Ele que vai fazer a obra, mas a gente tem que se dispor.
né? É isso aí. É isso aí. Então, o que eu queria dizer também era isso, né? Que isso sirva de incentivo, que isso sirva de incentivo, não. Isso deve ficar muito claro no coração, na mente de todo mundo, que você é chamado, você vive o evangelho para fazer discípulo também, né? Será que esse podcast é um discipulado para mim? Eu tô cada dia mais aprendendo, né, nesse podcast. Ô, Rô, uma dúvida. Nesse material que você trabalha, que você faz esse discipulado, tem alguma classe na igreja ou é pessoal, você faz com a pessoa, com a família? Como é que funciona isso? Não, esse material aqui é para uso individual mesmo. Eu faço ou com uma pessoa, ou com a família toda da pessoa, mas é para você... Uma vez por semana. Uma vez por semana. Tem algumas pessoas que você atende e vai nesse material. Nesse material. Tem bastante gente fazendo hoje? Hoje eu tenho uma pessoa que estou fazendo, mas não estou nem usando esse material, está sendo outro material. Assim, é mais... É porque ela já está na igreja, né, há bastante tempo. Então está sendo mais um... Então, isso é muito importante, tá vendo? A pessoa já está na igreja, já se vê como membro, mas quer aprender, quer entender um pouco mais, quer aprofundar um pouco mais. Por exemplo, tinha eu no coral lá, um senhor que veio da Batista e falou assim, eu falando para ele sobre o curso e falei. E aí eu pensei que ele já tinha feito, né? Eu tava tirando as minhas conclusões ali. Eu falei, nossa, no curso eu tô aprendendo isso. E eu vi isso. E toda hora eu levo alguma coisa. Igual que eu já pulei a revista, já comentou na frente. E já troquei ideia sobre isso ontem, né, Robinho? Isso. E aí eu falei algumas coisas e ele falou, nossa, como é que faz pra fazer? Entendeu? Ele não tinha feito. Então isso é legal porque... É para qualquer um, né, que esteja ali na igreja, inclusive eu. Daria certo? Claro. Claro que daria. A gente tem essa experiência, por exemplo, né? É algo que a gente não tem, assim, às vezes algumas igrejas ela tem isso como programa da igreja, da pessoa, então ela vai ali participar disso de forma mais, vamos pensar assim, de forma mais ali cronometrada, né? Então ela está participando daquele programa. Não, a nossa igreja ela trabalha dessa forma mais orgânica, né? Então você de repente participa de um discipulado com outro irmão mais experiente que você, aprendendo, estudando, e a gente vê o reflexo positivo disso entre os jovens também. A gente tem alguns grupos ali que se reúnem além das atividades da igreja para estudar um material, para estar aquele mais experiente passando para aquele que está talvez precisando amadurecer em determinada área. Então isso é algo muito importante para a igreja, né? Então faz parte e deve fazer mesmo parte da igreja. Vamos marcar. Vamos marcar. Tô até com vergonha de pedir isso, mas... Imagina. Mas se puder me ajudar nisso... Com todo prazer. Né? Eu gostei de todos os tópicos aí, eu acho que é tudo que a gente precisa. Eu acho que esse material tá perfeito pra gente começar, né? É muito bom mesmo. Então, é bom que ele é bem organizadinho, né? Então ele tem uma sequência muito jóia. Tem mais alguma coisa, Conceição? Não, eu queria agradecer o Rô, né? Falar, Rô, você é uma bênção, né? Amém. Na minha vida, desde que eu cheguei na igreja, teu carinho, sempre me abençoando, né? E que Deus continue assim, te fortalecendo, te Amém. dando essa sabedoria, porque nós precisamos, né, Robson? Sim. Isso influencia a nossa vida, né? Como eu disse lá atrás, na época que eu era jovem. Mas hoje ainda, assim... Até eu era jovem naquela época. Pois é. Mas a gente é jovem ainda, Rô. Opa. Jovem E ainda. eu também gostaria de agradecer ao Rô por essa disposição dele de vir participar com a gente aqui e também de estar trazendo esse conteúdo que é importante, né, para a gente, para a nossa vida, a gente que está aqui na mesa e para cada uma das pessoas que estão acompanhando a gente. Que isso fique realmente de ensino e de convocação da parte da palavra do nosso Deus. Eu que agradeço. A gente normalmente termina com uma oração, Rô. Mas antes disso, eu queria falar pro Robson, né? Falar do e-mail, do Calvinamente, do... Sim, a gente está no Instagram, né? O Instagram nosso lá é Calvinamente, então você vai ter acesso ali às publicações. Também, se você está acompanhando no YouTube, a gente sempre convida você a estar se inscrevendo, ativando as notificações aí no canal da nossa igreja. E também o e-mail, né? O e-mail oficial, calvinamente, @ipbriopreto.org.br. Isso. E então é isso, a gente conta com a ajuda que você também possa compartilhar desses conteúdos para que seja realmente um instrumento de Deus para abençoar vidas, que esse é o propósito desse nosso podcast. E se ficou alguma dúvida, pode mandar e-mail que a gente responde, né, Robson? É isso. Se tiver alguma sugestão, algum tema, alguma coisa que você quer que a gente
Traga. Debater, Exatamente, né? isso é importante, a gente interagir. Então, você que está participando, se você quiser interagir com a gente, pode enviar e-mail pelo Instagram ou também pelo próprio e-mail ali, tá mandando mensagem, para a gente poder ali sanar a dúvida e também se aprofundar nesse contato, né, por via da internet. Isso possibilita muito a gente poder alcançar talvez lugares que a gente não poderia de forma física. Então é um bom uso da internet. Tem alguma coisa que você acha importante que a gente não falou, que você gostaria de comentar? Ou deixar uma mensagem aí final para o pessoal? Eu acho que a gente abordou assuntos bons, assim, tópicos bons, né? Mas eu queria deixar uma palavra assim no sentido de você que é membro da igreja, comece a orar. Pede para o Senhor abençoar a sua vida, para que você possa discipular uma pessoa pelo menos, né? Eu não sei quantos que fazem parte da igreja, que são membros, que já levou alguém a Cristo. Não sei. Isso é particular de cada um. Mas você que nunca teve essa experiência, ore ao Senhor, peça para que Ele te dê sabedoria, capacidade e comece a pensar nisso seriamente. Porque isso é uma ordem do Senhor, sabe? E eu vou falar para você, é muito bom, você vai ser fortalecido. Você acha que às vezes a pessoa que está sendo ministrada aqui vai ser abençoada? Vai ser abençoada, mas você é muito mais abençoado que essa pessoa. Deus abençoa muito sua vida. Deus é muito fiel quando você se dispõe a trabalhar na obra dele. Amém. Nossa, Amém. que bonito. É isso. Duas coisas. A gente tem duas perguntas finais aqui. Uma é se você topa, que eu já pensei nisso, já falei disso, mas eu acho que está aprovado, né? E vai dar certo. Mas então vou dar o contexto primeiro. Duas pessoas que você indicaria para o nosso podcast aqui, membro da igreja. Vamos colocar os caras na berlinda aí, no paredão. Eu indicaria... um que eu indicar já vai vir, que é o Alceu, né? Presbítero Alceu. Eu acho que tem muito a contribuir o presbítero Antônio Cabreira. Não sei se vocês já convidaram ele ou não. Já convidando. Ele é convidado para esse podcast e para o meu podcast, né? Ele está em viagem agora, mas eu acho que ele tem muito a contribuir. Então, o Alceu já vem. Eu acredito também assim que possa contribuir bastante também o Henrique Gandolfi. Sim. Já está na mira também. Tá na mira também. Possa contribuir. Eu acho que assim, todos os presbíteros ali da nossa igreja, eu acho que tem uma bagagem boa, tem maturidade, assuntos bons para ser tratados, né? Todos eles são professores da escola dominical, já são experimentados, né? Então, assim, eu acredito que vai ser bom. Então a gente está no caminho certo. Né? Acho que uma conversa boa também, o Gandolf pai. Gandolf pai. Você vai ter muita conversa ali boa. Gosto engraçada também. Muito legal. A outra coisa a gente queria fazer um dia aqui o Calvinamente só de presbíteros. E você coordenar essa galera, já viu como é que é, né? Que a gente fazer começa... uma mesa, né? Uma mesa dos presbíteros. Sem a gente fica ali e você vai começando mais um Calvinamente. Eu sou o Rogério Sócio, eu quero convidar você para se inscrever no canal, né? Topa? Cara... Eu não sei se eu sei fazer isso. Lógico que sabe. Você chegar assim, nem sei se eu sei fazer isso aqui, mas eu tô aqui, ó. Se fizer desse jeito, já ganhou todo mundo. Topo. Você é louco. Se o cara puro coração aí, na hora que fala, a gente já sente, né, o amor de Jesus, a gente já sente, sabe, né, é diferente. Quero te agradecer você ter aceitado. Tenho certeza que é preparação de Deus tua vinda aqui. Não tem dúvida. E eu espero que também... perante assim o pessoal da IPB, isso aqui fortaleça muito, né, e leve a palavra de Jesus para muita gente. Então, você estando aqui, creio que já é uma aprovação aí do conselho, que a gente está fazendo um trabalho, e para a igreja, né, voltado aí pro pessoal da igreja, e também quem a gente alcançar de fora, né, já temos uma visita aqui hoje, né, que eu acho que alcançamos através daquela alma que a gente falou, né, se for uma alma só por podcast já tá bom. Então a gente já tá no lucro, né? Já estamos no lucro já. A palavra de Deus fala isso, né? Uma alma, a festa no céu, né? É isso. Vale mais que o mundo todo. Vale mais que o mundo todo. Muito mais. A gente pode orar. Eu ia convidar o Rogério a fazer uma oração. Uma oração final. Por nós e por cada um que está participando. Claro. No momento a gente sempre encerra e coloca esse projeto nas mãos de Deus e a palavra, toda a conversa, para que seja usada de forma edificante nas mãos do nosso Deus. Amém.
Vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai querido, primeiramente, Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, Te bendizer. Queremos agradecer a Ti, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem, Pai, derramado graça, bondade e misericórdia sobre as nossas vidas, através de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, Amém, na mediação, Pai, do Espírito Santo do Senhor, que habita em nós e que nos conduz, Senhor, nesse mundo tão difícil. E eu quero, Pai, nesse momento, colocar diante do Teu trono de graça, Pai, esse projeto do podcast, Calvinamente, Senhor. Pedir a Ti, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor abençoe todas as conversas aqui, que sejam para edificação da Tua igreja, do Teu povo, que seja para a propagação, Pai, do Teu evangelho, Amém, Senhor. para a glorificação do Teu santo nome, Senhor. Abençoe todos que fazem parte aqui, Senhor, desse trabalho, desse projeto, que o Senhor possa derramar graça, bênção sobre a vida de cada um das suas famílias, todos que estão aqui nessa manhã envolvidos, que o Teu amor, Senhor, seja derramado de tal forma que as pessoas possam, Senhor, testemunhar o Teu amor para as outras pessoas. Amém. Nós louvamos o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradecemos a Ti, Pai, pelo Teu cuidado. Agradecemos a Ti e louvamos o Teu nome porque o Senhor sempre tem amparado as nossas vidas, a nossa igreja, e nós Te louvamos por isso. No nome do Teu Filho amado Jesus, que eu Te peço e agradeço. Amém. 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 Maravilhoso? Maravilhoso. Tô até emocionado. Que oração, hein? Deus abençoe, né? Deus é bom. Deus é Deus bom. abençoe a sua vida. Você que acompanhou o nosso podcast é convidado a seguir com a gente nessa trajetória e que Deus use de tudo que foi falado aqui para a sua edificação e para a honra e glória dele. Amém. Amém. Maravilhoso. Então te espero você semana que vem nesse podcast, tá bom? Então não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like, tá bom? E também compartilhe esse material aqui que é muito importante até chegar a outras pessoas, tá bom? Rogério, muito obrigado, tá? Eu Deus que te abençoe, agradeço. meu irmão. Amém. Robinho mais uma vez, Conceição, tamo junto, né? E semana que vem tem mais. Valeu. Valeu.